Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, professora Kellen aqui de novo para a gente fazer mais uma prática experimental. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da imagem em espelhos planos. Vamos lá, pessoal? Bom, como é de praxe, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês quais são os materiais que a gente precisa para fazer essa prática. Vamos lá! Aqui eu tenho todos os materiais necessários, então eu tenho aqui um transferidor, dois espelhos que estão aqui apoiados em um suporte, um objeto, que na verdade é uma tampinha, pode ser qualquer objeto, e eu tenho também aqui uma palavra. Eu escrevi num pedacinho de papel uma palavra e eu peguei esse outro espelhinho aqui, mas ele não tem uma função específica a não ser apoiar a minha palavra para ela não ficar caindo. Então, basicamente, são esses materiais que a gente precisa para analisar aqui a formação da imagem na associação de espelhos. Bom, como a gente já sabe, toda vez que eu coloco um objeto na frente de um espelho, eu vou observar a formação de uma imagem. Agora, o que aconteceria se eu colocasse mais um espelho aqui na frente deste objeto? Então, vou colocar aqui o meu espelho nessa configuração e observe que nós começamos a observar a formação de uma segunda imagem. Legal! E à medida que eu vou mudando o ângulo entre esses espelhos, nós passamos a observar mais imagens sendo formadas. E o objetivo, então, vai ser estudar qual é a relação entre o número de imagens que se forma e a angulação entre esses dois espelhos. Para isso, que vai entrar agora em cena o meu transferidor. Eu vou colocar o meu sistema de espelhos em cima do transferidor. Bom, pessoal, eu fiz o seguinte, eu coloquei então meus dois espelhos em cima do transferidor, de modo que eles estão formando entre si um ângulo de 180 graus. E quando eu coloco o meu objeto na frente do espelho, nós observamos a formação então de uma imagem. E isso independente do meu ângulo de visão. Então, se eu olho um pouco mais para cá ou um pouco mais para cá, eu sempre vou observar a formação de apenas uma imagem. Eu escolhi justamente colocar uma palavra aqui na frente para a gente poder perceber a inversão que essa palavra sofre na hora em que forma a sua imagem. Essa é uma característica interessante dos espelhos planos, que a gente chama de característica enantiomórfica, que é justamente a inversão que essa imagem sofre ao refletir em um espelho plano. Então, toda a imagem que se forma em um espelho plano é invertida na linha da horizontal. Pois bem, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou começar a diminuir o ângulo entre os meus espelhos para a gente observar a formação de mais imagens e também se essas imagens são ou não enantiomórficas. Vou diminuir 30 graus aqui de cada lado. Observe que já começa a aparecer, temos aqui uma imagem e meia, né? Agora sim, a formação de duas imagens. E novamente, observe que independente do ângulo, né? Nós temos aqui a formação dessas duas imagens que nós podemos classificar como sendo enantiomórficas, já que elas estão invertidas. Bom, para essa configuração, nós temos um ângulo que está indo de 60 de um lado até 60 do outro, um ângulo de 120 graus. Então, para 120 graus, temos duas imagens enantiomórficas se formando. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou diminuir aqui a angulação para ver se a gente acha mais uma imagem. Olha, percebam que já começa a aparecer, mas ela ainda não está completa. Eu vou fechar mais um pouco. Prontinho, agora aparentemente conseguimos mais uma imagem. Então, olha só. Independente do ângulo que eu olhe, eu tenho aqui a formação dessas três imagens. E isso aconteceu a um ângulo de 90 graus. Eu tenho 45 graus aqui. Dá um ajuste aqui que está um pouquinho fora, mais 45 graus desse lado. Então, a um ângulo de 90 graus, nós observamos a formação de três imagens. E observe o seguinte, as duas imagens das pontas são enantiomórficas, ou seja, estão invertidas. Porém, aquela imagem que se formou lá no meio agora, ela não é enantiomórfica. Perceba que ela está na posição correta. E por que isso acontece? Bom, essa imagem, na verdade, ela não está sendo formada diretamente pelo objeto. Essa imagem é a imagem das imagens que já estão projetadas aqui na lateral. Então, ela, na verdade, ela se formou a partir de uma imagem enantiomórfica invertida, e como o espelho faz a inversão,
ele inverteu novamente, deixando ela na posição correta. Então, aquela imagem que se forma ali no meio é a imagem das imagens laterais. E lembrando que isso acontece a um ângulo de 90 graus. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir mais um pouco para ver se a gente consegue encontrar 4 imagens. Prontinho, encontramos aqui 4 imagens se formando. Observem que as 2 imagens das pontas continuam sendo enantiomórficas, porém as imagens lá de dentro agora são imagens não enantiomórficas. Isso daqui está acontecendo a um ângulo. Bom, nós temos aqui 36 graus de um lado, mais 36 do outro. Então, nós temos uma abertura angular de 72 graus. Então, a 72 graus, nós observamos a formação de 4 imagens. Vou diminuir aqui para ver se a gente acha 5 imagens. Vamos lá. Bom, a próxima configuração é a formação de 5 imagens. Então, nós temos 1, 2, 3 ali no meio, 4, 5 aqui no cantinho, certo? 5 imagens se formando a 60 graus. Eu tenho 30 graus aqui desse lado, mais 30 graus aqui do outro. Opa, mexi aqui. Então, eu tenho um ângulo de 60 graus. Então, observe ali a formação das imagens. E observando, então, a característica enantiomórfica delas, as 2 primeiras continuam invertidas. A próxima não é enantiomórfica. Aquela lá de dentro é enantiomórfica, está invertida. Esta não. E a primeira sim. Ou seja, essa imagem que se forma ali dentro, novamente, ela inverte porque ela é a imagem da imagem da imagem. E a gente vai observar isso acontecendo à medida que o número de imagens vai aumentando. Então, vou fechar mais um pouquinho para ver se a gente consegue ver 6 imagens se formando. Bom, aparentemente, há um ângulo ali de 26 graus para um lado, 26 para o outro, 52 graus, nós observamos a formação, então, de 6 imagens. Eu tenho 3 imagens aqui desse lado e mais 3 imagens aqui do outro lado. Legal, né, pessoal? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui os meus espelhos formando um ângulo zero. Para isso, eu vou colocar, então, os 2 espelhos paralelos. E eu vou colocar aqui dentro um objeto. E a questão é, quantas imagens se formaria para o ângulo zero? Vocês já viram que quanto menor é o meu ângulo, maior é o número de imagens que a gente observa se formando. E se meu ângulo for zero, quantas imagens eu teria? Bom, vou tentar mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Bom, quando o meu ângulo é zero, pessoal, teoricamente eu vou ter aqui a formação de infinitas imagens. Vamos dar uma olhada lá dentro. Infinitas imagens. Então é isso, pessoal. Esse foi o experimento de associação de espelhos, onde a gente conseguiu identificar, então, que o número de imagens formadas é inversamente proporcional ao ângulo entre os espelhos, ou seja, quanto menor é o ângulo entre os espelhos, maior é o número de imagens que se formam. E a gente pode ter nesse tipo de formação imagens enantiomórficas invertidas ou não enantiomórficas, justamente por conta de termos a formação de imagens das imagens já invertidas. Tá certo então, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse experimento e eu aguardo vocês na nossa próxima aula experimental. Então, um forte abraço, um beijo no coração e tchau, tchau, pessoal!